Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de mecânica de materiais e nessa aula eu vou falar um pouco sobre força resultante e como fazer o cálculo da força resultante. Então, vamos lá. Então, vamos começar fazendo uma breve revisão, né, uma breve introdução, na verdade, sobre o que é a mecânica newtoniana, que é o que a gente vai utilizar ao longo da disciplina, né? Basicamente, o que a gente vai fazer é revisitar a Física A, que vocês viram lá no primeiro semestre, e vamos aplicar os conceitos de mecânica newtoniana para casos de engenharia, tá? E eu quero só salientar que a gente sempre vai estar estudando condições de equilíbrio, tanto de partículas quanto de corpos, e mais especificamente vai ser o equilíbrio estático, né? Porque essa disciplina ela envolve estática de partículas e estática de corpos, tá? Então, a mecânica newtoniana, ela foi estabelecida no final do século XVII, quando o Newton publicou o seu livro Principia, e nesse livro ele formulou as suas 3 leis da mecânica juntamente com a lei da gravitação universal, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Essa mecânica newtoniana, né, apesar dela ter sido estabelecida lá no século XVII, ela funciona perfeitamente para prever as condições de repouso ou movimento de corpos sob ação de forças. Aqui eu quero só fazer ressaltar uma coisinha que lá por cerca de 1900, né, que se dá ali o grande surgimento da teoria de mecânica quântica, a mecânica clássica, né, ela foi testada para casos aonde os corpos viajavam a uma velocidade muito alta, né, que é o caso da velocidade da luz, e aí percebeu-se então que essa mecânica newtoniana ela não servia para explicar o movimento desses corpos, né, com velocidades próximo à velocidade da luz, então daí surge a teoria da relatividade. E, ao mesmo tempo, quando se aplicou a mecânica newtoniana, que a gente também chama de mecânica clássica, para tentar explicar o comportamento de corpos subatômicos, percebeu-se que ela também não era válida. Então, daí surgiu a mecânica quântica, que é a mecânica que explica o comportamento de corpos em tamanho nano, tá? Em tamanho atômico. Então, a mecânica clássica, para nós, ela vai servir e ela funciona perfeitamente quando nós temos corpos de tamanho macro, né, não no tamanho atômico, subatômico, e quando temos velocidades bem distantes da velocidade da luz, tá? Então, são esses os casos que a gente pode utilizar a mecânica newtoniana, também chamada de mecânica clássica, e ela funciona perfeitamente, mesmo ela tendo sido estabelecida lá no final do século XVII. Bom, essa mecânica clássica, né, ou mecânica newtoniana, ela se apoia, se ancora em 6 princípios fundamentais. Primeiro princípio fundamental é a lei do paralelogramo, que nos diz como que a gente deve somar vetores. Segundo princípio vai ser o princípio da transmissibilidade. Os próximos 3 princípios, né, cada uma das leis de Newton, então primeira lei, segunda lei, terceira lei. E por último, então, a lei da gravitação universal, tá? Vamos ver um pouquinho cada um desses princípios agora em separado.
Então, primeira lei é a lei do paralelogramo. A lei do paralelogramo, ela nos diz como somar vetores, certo? Os vetores, eles não obedecem à aritmética de números, né? Então, significa que se nós quisermos somar dois vetores, por exemplo, aqui tem o meu vetor A e aqui eu tenho o meu vetor B, digamos que o nosso vetor A, ele tenha módulo 3 newtons e o meu vetor B tenha módulo 2 newtons. Quando eu somar esses dois vetores, não necessariamente eu vou ter um vetor força cujo módulo seja 5 newtons. Né? Existe um caso muito especial que é quando esses dois vetores forem colineares e no mesmo sentido. Aí a soma desses dois vetores, né, o vetor de 2 newtons com 3 newtons vai nos dar um vetor de 5 newtons. Mas nesse caso aqui, que é um caso genérico, a soma desses vetores não vai ser igual a 5. O módulo do vetor resultante não é igual a 5. Então, a lei do paralelograma, ela nos diz como que eu posso somar os vetores. É uma regrinha que me permite somar os vetores, tá? Então, para somar esses vetores pela lei do paralelogramo, o que a gente tem que fazer é desenhar um paralelogramo. Bom, se algum de vocês já foi meu aluno, sabe que desenho não é o meu forte, desenho tudo meio torto. E aqui, ó, teremos então a força resultante. Então, a soma de dois vetores quaisquer, o vetor resultado como dessa soma vetorial, ela sempre vai ser a diagonal principal do paralelograma formado pelos dois vetores. Tá? Isso que a lei do paralelogramo nos diz. O segundo princípio, né, princípio fundamental ao qual a mecânica clássica está ancorada é o princípio da transmissibilidade. O princípio da transmissibilidade, ele serve para quando nós temos um corpo extenso, né? Então, partículas, quando a gente trata os corpos como partículas, o princípio da transmissibilidade não faz sentido. Por quê? Porque quando a gente trata os corpos como partículas, a gente não está levando em conta o tamanho desse corpo, tá? E o princípio da transmissibilidade nos diz que se nós temos aqui um corpo qualquer, deixa eu desenhar aqui o que eu sei desenhar, que é um cubo, por exemplo. Tá? Um corpo qualquer e eu aplico uma força nesse corpo, uma força F, eu posso traçar uma linha na mesma direção de F, que seria o que a gente chama de linha de ação da força, e ao longo dessa linha nós podemos fazer uma translação nesse vetor força. O princípio da transmissibilidade, que é um princípio verificado experimentalmente, ele nos diz que se eu simplesmente faço uma translação no ponto de aplicação da força ao longo da sua linha de ação, as condições de movimento desse corpo permanecem inalteradas, o que significa que tanto faz eu aplicar a força azul nesse ponto aqui, nessa aresta do cubo, ou tanto faz eu aplicar a força laranja neste ponto aqui dentro do cubo, né? Que o resultado vai ser o mesmo, tá? O resultado em termos de como é que se diz? O resultado em termos de situação de movimento desse corpo, tá? Se ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento. A gente vai voltar nesse princípio da transmissibilidade lá quando for estudar corpos rígidos mais para frente.
Agora vem as 3 leis de Newton, né? Então, o terceiro princípio fundamental vai ser a primeira lei de Newton, que nos diz que quando a força resultante sobre uma partícula é igual a zero, esse corpo ou ele está em repouso e vai permanecer em repouso, ou ele está se movendo em linha reta com velocidade constante. E o estado de movimento dele permanece inalterado, na verdade, tá? Sempre que a força resultante sobre um corpo for igual a zero, o estado de movimento desse corpo permanece inalterado. Segunda lei de Newton vai ser o nosso quarto princípio fundamental da mecânica clássica. E essa segunda lei, ela relaciona a força resultante com a aceleração adquirida pelo corpo. Tá? Então, lembrando, o que é aceleração? A aceleração é a taxa de variação da velocidade, né? dv dt. Então, a aceleração é diretamente proporcional à força resultante sobre o corpo. Se a força resultante é diferente de zero, temos aí uma variação de velocidade desse corpo. Então, existe uma variação no estado de movimento do corpo. A constante de proporcionalidade entre força resultante e aceleração é o que a gente conhece por massa. Ok? Então, a segunda lei nos diz que quando a força resultante sobre uma partícula é diferente de zero, a mesma adquire uma aceleração na mesma direção e sentido da força. O quinto pilar é a terceira lei de Newton, que é a que a gente conhece como lei da ação e reação. Por que é a lei de ação e reação? Porque a força, a gente pode pensar na força como a materialização, digamos assim, da interação entre dois corpos, tá? É o que a gente seria uma medida da interação entre dois corpos, a força, tá? Então, sempre precisamos dois corpos interagindo para que a força exista, né? Que ela apareça, que ela possa ser medida. Então, a terceira lei de Newton está nos dizendo isso, que a força sempre vai ocorrer aos pares, né? Então, por exemplo, se temos aqui um pé chutando uma bola, temos aí, deixa eu só arrumar aqui, porque está um pouquinho para baixo, vocês não estão enxergando. Pronto, agora ficou melhor. Então, se temos aqui um pé chutando uma bola, né? Temos dois corpos envolvidos no processo. O que vai acontecer aqui? O pé vai exercer uma força F sobre essa bola e como resultado dessa ação vai vir uma reação que é a bola exercendo uma força menos F sobre o pé da pessoa que tá chutando, tá? Então, sempre que nós tivermos um par de ação e reação, né, a força do pé é igual, vetorialmente falando, a menos a força da bola, o que significa que a única coisa que a gente está mudando é o sentido dessa força. A direção e o módulo permanecem iguais. Ok? O último pilar fundamental da mecânica clássica, então, é a lei da gravitação universal, que a gente estuda um pouquinho lá em Física B. Eu acredito que todos vocês já tenham feito Física B. E ele nos diz que, né, a lei da gravitação universal, em resumo, ela diz que sempre que eu tiver dois corpos de massa diferente de zero, vai existir uma força de atração aí, tá? A força é dado por essa expressão aqui. Tem uma constante de proporcionalidade, que é a constante da gravitação universal, 6,67 vezes 10 na menos 11,
metros cúbicos divididos por quilograma vezes segundo. E ela é diretamente proporcional ao produto das massas desses dois corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que esses corpos se encontram. Então, a lei da gravitação universal, ela serviu para explicar o movimento planetário em torno do Sol, que era observado, né, há muito tempo já pelos cientistas da época, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui temos o Sol. Nosso Sol, por exemplo, tem massa M1, aqui temos a Terra com massa M2. Traçamos aqui um vetor aqui vai estar o meu vetor R, né, que vai localizar, por exemplo, o centro do Sol em relação ao centro da Terra. E esse vetor unitário que aparece aqui, o R chapeuzinho, vai ser este vetor aqui, ó, tá? Bom, então, essa expressão aqui, G, M1, M2 divididos por R quadrado, ela é simplificada e caímos nesse resultado aqui, que é o que a gente chama de peso de um corpo, né? A força, o módulo da força gravitacional, ou força-peso, a gente chama também, tá? E essa constante G aqui, ela é dada pelo produto das seguintes constantes, né? A constante da gravitação universal vezes a massa da Terra, que é uma constante, divididos pela distância ao quadrado que eu me encontro do centro da Terra. Como a gente faz a aproximação de que a Terra é uma esfera perfeita e que todos os pontos sobre a superfície da Terra estão à mesma distância do centro da Terra, isso aqui, ó, é aproximadamente constante. Certo? Por isso que vocês já devem ter escutado N vezes nas aulas de física que o valor médio da aceleração gravitacional é 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Porque dependendo se eu me encontro mais próximo ou mais afastado do centro da Terra, esse R quadrado aqui que é o que vai mudar. Mas não tem grandes variações, então por isso que a gente diz que o G é aproximadamente igual, né? É a aceleração que os corpos adquirem na superfície da Terra. E essa massa que aparece aqui, então, é a massa dos corpos que estão sobre a superfície da Terra. Tá? Então, essa expressão força igual a mg é a mesma expressão que temos aqui, força igual a g, m1, m2 divididos por r quadrado. Só que aqui ela está aplicada para um caso específico, que é a superfície de um planeta. E a superfície desse planeta, toda ela se encontra aproximadamente à mesma distância do centro do planeta, tá? Bom, então esses são os pilares da mecânica newtoniana, né, que vocês já conhecem. Eu considero que essas primeiras aulas do curso são uma revisão, né, porque tudo isso aqui vocês já viram. E agora a gente ainda vai seguir meio que fazendo uma revisão para falar sobre o sistema de forças, tá? Bom, então vamos começar definindo o que é um sistema de forças. A força, como eu disse para vocês, ela é uma medida da interação entre dois corpos, né? Óbvio que a gente pode ter mais do que dois corpos para analisar, mas lembrem que as interações ocorrem aos pares, né? Então, se nós tivermos três corpos, corpo A, B e C, a interação de A com C independe da interação de A com B. Essas interações, elas são independentes. Por isso que eu sempre posso analisar aos pares, tá?
Bom, então o que eu preciso para definir uma força? Eu preciso da intensidade, da direção e do sentido, porque a força é uma grandeza vetorial. E lá, quando nós estivermos estudando os corpos extensos, a gente também vai precisar definir o ponto de aplicação dessa força. Porque se eu mudo o ponto de aplicação da força em corpos extensos, eu mudo o efeito dessa força sobre o estado de movimento desse corpo. Nessa aula e na próxima, a gente vai estar tratando de partículas, tá? Então, esse ponto de aplicação não faz sentido para nós, porque partículas possuem um tamanho desprezível, então aonde eu vou aplicar a força não faz diferença. Tá bom? Então, como é que a gente calcula a força resultante? Ali se vocês olharem, né, as 3 leis de Newton, a primeira e a segunda lei, na verdade, elas nos dizem que o que a gente precisa saber para conhecer o estado de movimento de um corpo é a força resultante sobre esse corpo. O que é a força resultante? Vai ser a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo, tá? Então, a gente pode ter situações em que o problema é bidimensional ou que o problema é tridimensional. Se eu estou numa situação, né, que o problema pode ser resumido a um problema bidimensional, que as forças estão no mesmo plano, existem 2 formas de nós calcularmos a força resultante que eu acredito que vocês também já conheçam, né? Primeiro, vai ser pela regra do paralelogramo. E a segunda forma vai ser somar componentes de vetores. Né? Então, escrever os vetores, sua componente x, sua componente y, e somar as componentes. O que acontece? Quando eu faço o método usando a regra do paralelogramo, eu não preciso definir um sistema de coordenadas. Isso aí seria geometria pura. Se eu quero somar componentes, é primordial que eu defina primeiro o meu sistema de coordenadas. Tá? Então, essa seria a diferença entre os 2 métodos. Se nós temos um caso tridimensional, aqui só tem como resolver somando os componentes das forças. Então, se as forças estão no mesmo plano, que é ali o caso em 2 dimensões, eu vou ter forças em 2 direções, né? X e Y em geral. Então, o meu vetor é um vetor com 2 componentes. E se eu estou no caso tridimensional, o meu vetor vai ter 3 componentes, né? Porque nós temos 3 direções aí associadas. Bom, o que a gente vai fazer agora até o fim da aula é revisar esses métodos, tá? Como eu disse para vocês, isso é uma coisa que vocês já sabem, mas vamos revisar porque depois não vou ficar me preocupando, né, em explicar o passo a passo, tá? Então, o que seria o método do paralelogramo? Nós temos aqui, ó, uma estrutura, né, que é essa estrutura aqui na letra A. E aqui eu tenho 2 direções. Essa direção aqui, que eu vou chamar de direção U, e essa outra direção aqui, que eu vou chamar de direção V. Certo? Se vocês olharem para o desenho, elas são a continuação da estrutura que temos aqui, ó. Então, desculpem. Aqui, ó. Opa, peraí que trancou. Aqui, pronto.
Então, a direção V é a direção desse pedaço aqui da estrutura, enquanto que a direção U é a direção daquele pedacinho ali. Tá? E aí, olha só, temos esse vetor força, que é esse vetor azul aqui. Eu vou reforçar o vetor, porque eu sei que não fica muito visível. Então, como a gente, né, aqui na verdade, ele meio que foi de trás para frente, por quê? Porque esse paralelogramo aqui, ó, esse vetor F, ele é a soma vetorial dessa componente na direção de U, que eu vou desenhar em vermelho aqui, desculpa, na direção de V, não é a direção de U. Tá? Então, aqui temos uma componente FV, e aqui em laranja temos a componente da força na direção U. Então, cada um desses vetores vai ser um lado do paralelogramo. E como é que eu desenho esse paralelogramo? Ó, eu tenho que fazer uma reta paralela à direção FU e eu tenho que fazer uma reta paralela à direção FV. Então, aqui está o nosso paralelogramo e o vetor F, que eu vou destacar novamente em azul, ele vai ser a diagonal principal desse paralelogramo. Então, no fim das contas, para resolver pelo método do paralelogramo, eu preciso dessa figura aqui, ó. A gente forma um triângulo, né? E aí, como a gente forma um triângulo, a gente pode aplicar a lei dos senos e dos cossenos, tá? Então, aqui, ó. Esse triângulo aqui formado pelo vetor F, pelo vetor FV, que eu vou destacar novamente em vermelho para manter a nomenclatura, né? FV e o FU, que eu vou destacar novamente em laranja. Esse triângulo formado por esses três vetores, então a gente tem aqui, ó, o ângulo, que eu vou chamar de θ, de alfa e de beta. Temos três ângulos dentro desse triângulo, tá? Então, o que que nos diz a lei dos cossenos? Então, a lei dos cossenos nos diz que módulo quadrado de F é igual a módulo quadrado de FU mais módulo quadrado de FV menos 2FU FV, que são os módulos dos vetores, tá, pessoal? Aqui tudo é módulo na lei dos cossenos. Cosseno do ângulo que está na frente de F, que no caso ali é o alfa. Acredito que vocês também já conheçam isso, né? Como eu disse, isso aqui é uma revisão. E temos a lei dos senos, que também nos permite calcular o módulo e a direção dos vetores, né? Então, é o seguinte, ó. A lei dos senos é F divididos pelo seno de alfa tem que ser igual a FU divididos pelo seno de beta tem que ser igual a FV divididos pelo seno de θ. Então, usando o método do paralelogramo, juntamente com a lei dos senos e dos cossenos, a gente consegue calcular a força resultante de um par de forças. Que é o que vamos fazer neste exemplo aqui para exercitar. Temos aqui duas forças sendo aplicadas num gancho e queremos calcular a força resultante. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tentar desenhar aquele triângulo, né, usando a regra do paralelogramo, tá? Então, aqui eu vou só desenhar as direções como um guia, porque lembrem, né, que quando a gente está usando a regra do paralelogramo, eu não preciso definir um sistema de coordenadas.
E aí eu vou escrever esses vetores da seguinte maneira, ó. Então, aqui vai estar o vetor de 100 newtons, fazendo um ângulo de 15 graus. Só um pouquinho que eu desenhei ele muito grande. Tá? 100 newtons, fazendo um ângulo de 15 graus. E o meu vetor F2 de 150 newtons, eu vou desenhar ele saindo, né, mantendo o módulo, direção e sentido, mas a origem dele vai coincidir com a extremidade do vetor de 100 newtons, para que eu possa, né, fazer o triângulo. Então, deixa só eu desenhar aqui a direção vertical, seria mais ou menos isso aqui, né? Lembrando que meus desenhos não são bons, ainda mais sem uma régua. Algo aconteceu que não está escrevendo. Pronto. Tá, mas eu queria aumentar um pouquinho. Pronto, aqui, 150 newtons. E ele forma um ângulo de 10 graus com a vertical. Então, quem é que vai ser a nossa força resultante? Nossa força resultante vai ser o vetor cuja origem coincide com a origem do laranja e a extremidade coincide com a extremidade do vermelho. Aqui vai estar a força resultante. Né? Então, eu formei ali o meu triângulo. A direção da força resultante vai ser dada por este ângulo aqui em verde, que eu vou chamar de ângulo θ. Ok? Bom, outra coisa. Aqui, ó. Aqui, se eu desenhar a reta horizontal, eu sei que esse ângulo aqui é 15 graus. Então, este ângulo que aparece aqui, ó, pessoal, ele vai ser 90 mais 10 mais 15, 115 graus. E eu vou precisar dele para aplicar a lei dos cossenos, né? Porque é o ângulo que fica na frente da força resultante que me interessa, tá? Então, aplicando a lei dos cossenos, nós temos força resultante ao quadrado igual a 100 quadrado mais 150 quadrado menos 2 vezes 100 vezes 150. E faltou espaço aqui, eu vou escrever tortinho. Opa! Cosseno de 115 graus. Tá? Vou mudar de página. Então, o que que temos, ó? Força resultante quadrado. Se eu resolvo essa expressão aqui, que temos, né? Temos todos os valores, basta resolver isso. Eu encontro que a força resultante ao quadrado é aproximadamente igual a 45.198,76 Newton quadrado. Tirando a raiz, força resultante, 212,6 newtons, que vou arredondar para 213 newtons. Então, esse é o módulo da força resultante, né? Lembrando a direção eu vou voltar aqui, ó, é esse ângulo θ verde. Porque a direção de um vetor, mesmo que a gente não defina um sistema de coordenadas, a gente mede, em geral, em relação à direção vertical ou horizontal, né? Ou define a direção em relação ao qual a gente está medindo. Então, eu estou, da maneira como eu desenhei, eu estou informando para vocês que eu vou calcular a direção da força resultante em relação a essa reta preta aqui, ó, que a gente identifica como uma direção horizontal, tá? E aí, para calcular isso, eu vou utilizar a lei dos senos. Por quê?
Porque a lei dos senos, olha só, eu tenho... Então, lei dos senos. Eu quero calcular o ângulo que se encontra na frente do vetor de 150 newtons. Então, eu vou ter 150 divididos. E aí, aqui eu quero fazer um adendo, né? Que quando eu aplicar a lei dos senos, eu vou estar calculando só esse pedacinho aqui, ó. Então, o θ vai ser o pedacinho que eu encontro via lei dos senos mais os 15 graus, ok? Então, 150 divididos pelo seno de alfa, tá? Vou botar dessa maneira. Vou chamar aquele ângulo ali de ângulo alfa. E isso aqui tem que ser igual a força resultante, 213 newtons, divididos pelo seno de 115 graus, que é o ângulo que eu conheço, né? Se eu conhecesse este ângulo aqui de cima, ó, eu poderia utilizar o módulo do vetor laranja, que é o 100 divididos pelo seno daquele ângulo. Mas eu não conheço aquele ângulo. E não tem por que eu refazer contas para tentar descobrir o valor dele. Uma vez que eu conheço esse ângulo aqui de 115 graus. E eu conheço o módulo da força resultante. Bom, então fazendo isso, a gente encontra que seno de alfa é igual a 0,7770267, né? Pontinhos. E aí, bom, ali já é outro exemplo. Para nós descobrirmos quem é o alfa, eu tenho que ir lá e fazer a função inversa, né? Então, o alfa vai ser o arco cujo seno vale 0,777, 3 pontinhos. E aí, encontro que alfa vale 39,7 graus e, portanto, a direção do vetor resultante, que eu chamei de ângulo θ no meu desenho, vai ser os 15 graus mais 39,7 graus. Portanto, isso aqui eu tinha escrito errado, vai me dar 44,7 graus. Estava errado aqui na minha folha, 0,7 graus. Essa é a direção do vetor resultante. Lembrando que essa direção, ela foi calculada em relação à direção horizontal. Ok? Próximo exemplo aqui. Esse aqui a gente quer fazer a decomposição da força nessas direções U e V. Então, aqui a gente tem uma força de 600 newtons e temos as direções U e V para calcular a componente, né, da força naquelas direções. Então, aqui como é que vai ficar o nosso paralelograma? Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar uma reta paralela à direção U, que passa aqui, né, na origem do vetorzinho F. Vou tentar manter a direção aqui. Tá? Então, seria isso aqui. Essa é uma reta paralela, né, à direção U. Fazendo isso, pessoal, isso aqui, ó, seria o meu vetor FV. Ok? Essa direção aqui. E, para descobrir a componente U, eu tenho que também traçar uma reta paralela à direção U, que passe pela origem pela extremidade da força F, tá? Então, aqui estaria
o FU. Bom, aqui já temos o nosso triângulo formado, né? Basta que eu faça uma translação do meu vetor FV para essa linha aqui, que é uma linha paralela à direção V, então eu não estou mudando as características do meu vetor. E aqui temos, então, o nosso triângulo formado. Então, aqui temos 30 graus. Aqui também vai ser 30 graus. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180, este ângulo aqui, ó, vai ser 120 graus. De repente, eu vou dar uma ampliada no desenho, para ver se fica melhor para vocês, ó. Tá bom? Então, tá. Então, olha só, a gente conhece todos os ângulos internos e a gente conhece uma das arestas desse triângulo. Então, para nós calcularmos as componentes FU e FV, basta usar a lei dos senos, né? Que vai nos dizer que F na direção U divididos pelo seno de 120 graus tem que ser igual a F direção V divididos pelo seno de 30 graus e tem que ser igual aos 600 newtons divididos pelo seno de 30 graus. Então, aqui muito simples, basta pegar 2 a 2 e resolver. A gente encontra que o FU vale 1039 newtons. E o FV vale 600 newtons. Certo? Último exemplo dessa etapa, né, de método do paralelograma é o seguinte. É necessário que a força resultante sobre a argola seja direcionada ao longo do eixo X, sentido positivo. Qual é a mínima força F2 que satisfaz essa condição? Bom, queremos uma força resultante nessa direção e sentido. A força F1 é fixa. Faz uma direção de 60 graus com a direção X positivo e tem módulo de 800 newtons. A força F2, ela é variável. A gente tem que escrevê-la de maneira que eu tenha uma força resultante na direção X positivo. Bom, como o F1 tem uma componente vertical e uma componente horizontal, é necessário que a força F2 cancele essa componente vertical da força F1, certo? E como a gente quer a mínima força F2 para satisfazer essa condição, então a mínima força F2 vai ser aquela que só possui uma componente na vertical. Então, se nós desenharmos a força F2 como sendo esse vetor azul aqui, ó, vou dar uma ampliada na imagem para vocês. Ó, se esse vetor azul for a força F2, né, que forma um ângulo de 90 graus com a força resultante, ela vai satisfazer a condição, porque ela vai ter o mínimo módulo possível, né, e vai cancelar a componente vertical da força F1. Então, olha só, o que que nós temos? Qual é o triângulo que nós temos? Temos aqui a força resultante. Aqui a força F1 e aqui a força F2. F2,
FR, F1, né? Percebam que aqui eu fiz a força resultante muito grande. Não pode, tá? A força resultante tem que ser essa pequenininha aqui, só que ele não quis apagar. Daqui a pouco ele apaga. Ok, pessoal? Bom, então aqui quais são os ângulos, ó? Aqui, onde ele não tem que apagar, ele apagou. Aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, desculpa, 60 graus. 60 graus, 30 graus, 90 graus. Então, aqui eu deixei espaço. Eu vou aplicar aqui de novo a lei dos senos, tá? Vou aplicar aqui do outro lado. Então, o que que eu tenho? Eu vou ter F2 divididos pelo seno de 60 graus é igual a F1 divididos pelo seno de 90 graus. Resolvendo para F2, a gente acha que F2 tem que ser igual a 693 newtons. Na direção vertical, sentido para baixo, né? Sentido contrário à componente vertical de F1. Bom, vamos ver agora como é que a gente pode expressar as forças através de suas componentes, coisa que eu acho que vocês também já sabem, isso aqui não é novidade para vocês, né? Então, se temos aqui um vetor F que forma um certo ângulo θ com o eixo x, nós podemos expressar esse vetor em termos das suas componentes da seguinte forma. O F, ele é uma componente x, e aí aqui, o que que fazemos? Precisamos dos vetores unitários, né, em cada uma das direções. Então, o vetor unitário da direção x é o i, o vetor unitário da direção y é o j. Então, o f vai ser um fx vezes o vetor unitário i, mais um fy vezes o vetor unitário j. Né? Só para lembrar, o i é um vetor com duas componentes, 1 e 0, e o j também, vetor com duas componentes, 0 e 1. Tá? Bom, como efetivamente calcular o fx e o fy vai depender do ângulo que a gente conhece que está relacionado com esse vetor, né? Então, para nós definirmos um vetor em duas dimensões, é necessário conhecer o módulo desse vetor e um ângulo em relação a qualquer um dos eixos ordenados, tá? Se nós conhecemos o ângulo θ, que é o ângulo em relação ao eixo x, o fx, componente x dessa força, vai ser o módulo da força F cosseno de θ, enquanto que o Fy vai ser o módulo da força F seno do ângulo θ. Né? Então, aqui estaria o Fx, esse vetor vermelho, e o Fy seria esse vetor laranja aqui. Bom, nada nos impede de, ao invés de conhecer o ângulo em relação ao eixo x, eu conhecer a direção da força em relação à vertical. Nesse caso, a componente x da força seria F seno do ângulo alfa, e a componente y da força seria F cosseno do ângulo alfa. Tá? Então, não existe uma equação pronta, fórmula maravilhosa, a gente sempre tem que analisar o triângulo formado pela força e suas componentes, tá? Para analisar qual direção da força é o que a gente possui. Ok? Bom, se temos várias forças,
né? Então, aqui tenho a força F1. Por exemplo, aqui vai estar minha F2. E aqui F3. Para nós calcularmos a força resultante, então eu tenho que escrever cada um desses vetores em termos das suas componentes. F1x mais F1yj, F2x mais F2y e F3 seria o F3x mais F3yj. Vocês podem achar que essa parte é desnecessária, mas eu quero que vocês acreditem em mim que tem alunos que mesmo depois que a gente fala 1 milhão de vezes que, né, que tem que decompor as forças para fazer a soma vetorial, ainda assim existem alunos que somam um módulo de vetores, tá? Então, nunca é demais a gente revisar e bater nessa tecla, tá, pessoal? Então, se tu acha que isso aqui é algo desnecessário para ti, pula para frente. Bom, a força resultante, nesse caso aqui, vai ser a soma vetorial de todas as forças envolvidas. A soma das componentes x vai me dar o FRX e a soma das componentes y vão me dar a FRY, tá? Então, conhecemos a força resultante, né, através das suas componentes. E precisamos ainda estabelecer a sua direção. Então, eu, particularmente, sempre desenho, né, a força resultante. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha as duas componentes da força resultante positivas. Então, aqui estaria meu FRX, aqui estaria o meu FRY, né? E aí, a nossa força resultante seria este vetor vermelho aqui, ó. Então, o ideal é sempre fazer o desenho e informar qual é o ângulo que vocês estão calculando, tá? Então, se eu calcular aquele ângulo θ ali embaixo, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês, ficou um desenho pequeno. Se eu calcular esse ângulo θ aqui embaixo, a tangente... Ih, ficou ruim ali no vídeo, então não vou conseguir. Mas a tangente desse ângulo θ é dado pelo FRY divididos por FRX. E aí, então, vocês façam, né, na calculadora a função inversa e vocês encontram o ângulo θ que vai dar a direção da força resultante, tá? Então, em duas dimensões, o que eu preciso para definir um vetor? O módulo do vetor e a direção desse vetor. O módulo da força resultante, que eu esqueci de falar, o módulo dessa força resultante vai ser a raiz quadrada de FRX quadrado mais FRY quadrado. Ok? Bom, então vamos fazer alguns exemplos. Esse primeiro exemplo, nós temos aqui 4 forças e queremos calcular a força resultante, né? Lembrando que calcular a força resultante significa obter o módulo da força resultante e a sua direção. Então, vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer será escrever essas forças em termos das suas componentes. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a espessura para ficar mais visível. Então, aqui, ó. Aqui temos a força F1. A força F1, em termos das suas componentes,
né? Ela tem módulo 150 newtons e ela forma um ângulo de 30 graus com o eixo X. Então, a força F1 vai ser 150 cosseno de 30 graus e mais 150 seno de 30 graus J. F2 é esse vetor aqui, ó. Ele forma um ângulo de 20 graus com a vertical. Então, F2 é igual 80. Opa, tem um sinal de negativo aqui, né? Porque quando a gente projeta esse vetor na direção X, ele aponta na direção negativa do eixo X. Então, vai ser menos 80 vezes o seno de 20 graus e mais 80 cosseno de 20 graus. F3 é um vetor que aponta só na direção Y, então ele só tem uma componente, vai ser menos 110 J. E o F4, que é essa força que sobrou aqui, ó, ele é o vetor que forma um ângulo de 15 graus com o eixo X, abaixo, né, do eixo X. Então, eu vou ter 100 cosseno de 15 graus e menos 100 seno de 15 graus J. Então, esse é o primeiro passo, escrever as forças em termos das suas componentes. O que vai ser a força resultante na direção X? Vai ser menos 80 seno de 20 graus, mais 150 cosseno de 30 graus, mais 100 cosseno de 15 graus. E isso aqui vai nos dar uma força de módulo 199,1 newtons. FRY vai ser 80 cosseno de 20 mais 150 seno de 30 graus menos 110 newtons, que é o F3, e menos 100 seno de 15 graus. Somando, né, todos esses valores, nós temos uma força de módulo 14,29 newtons. Então, conhecemos já as componentes da força resultante. Que eu vou desenhar aqui, ó. X, Y. Então, a escala do eixo X vai de 100 em 100, aqui vai estar 200 newtons, e a do eixo Y vai de 5 em 5. Então, aqui eu vou ter 15 newtons. A força resultante, né, se aqui estiver o meu Rx, que é quase 200 newtons, e aqui o FRY, que é quase 15 newtons, a força resultante vai ser a diagonal desse paralelogramo aqui, ó. Força resultante. Aí eu tenho que especificar a direção dessa força e o módulo dessa força, né? Então, o módulo da força resultante é a raiz de 199,1 ao quadrado mais 14,29 ao quadrado. E isso aqui vai nos dar uma força resultante de módulo 199,6 newtons. E a direção, ó, o ângulo θ. A tangente do ângulo θ vai ser cateto oposto pelo adjacente.
Então, eu tenho que fazer o arco tangente dessa razão, né? O θ vai ser o arco tangente de... Opa, não é 15, é 14,29, nem é 200 também, né? A prof errou aqui. Eu olhei para o desenho e me esqueci que a escala do desenho não era fiel ao problema. Então, 14,29 divididos por 199,1. Então, é arco tangente de 14,29 divididos por 199,1. E isso vai nos dar um ângulo θ de 4,1 graus. Então, sempre é bom desenhar a força resultante para poder indicar em relação a qual direção vocês estão calculando o ângulo θ, tá? Esse ângulo é medido em relação a qual direção. Mas também poderiam dizer que na direção 4,1 graus em relação ao eixo X positivo medido no sentido anti-horário. Poderia ser assim também. Ok? Bom, último exemplo dessa parte. Aqui temos um poste, né, que é fixado por dois cabos, né, dois cabos com trações conhecidas. E temos um terceiro cabo AC, que não conhecemos a tensão nesse cabo, né? Ele é um cabo de sustentação. Então, sabendo que a força resultante no ponto A deve ser vertical, a gente tem que determinar a tração no cabo AC. Então, a força resultante no ponto A, ela é tal que ela só possui componente Y. Ou seja, a força resultante em X tem que ser igual a zero. Quando eu somar todas as forças na direção X, essa soma tem que ser nula. E é isso que vai me permitir resolver esse problema. Então, aqui, ó. Deixa eu ampliar a imagem para vocês enxergarem melhor. Temos aqui a tensão AC, que a gente não conhece, e eu preciso definir a direção desse vetor. Eu posso definir a direção tanto por este ângulo θ aqui, como por este ângulo alfa azul ali. Então, o θ seria o ângulo em relação à vertical e o alfa em relação à horizontal. Qualquer um tá valendo. Eu, particularmente, resolvi usando o ângulo em relação à horizontal, tá? Então, eu vou resolver de novo dessa maneira. Então, quem é a tangente desse ângulo θ? Tangente de θ vai ser igual. Percebam que a gente tem aqui um triângulo, ó. A gente tem as dimensões desse triângulo, né? Então, o cateto oposto vale 24 metros e o adjacente vale 32 metros, que é essa informação aqui. Então, fazendo o arco tangente, na verdade aqui é alfa, né? É o vício de... A gente chamou de alfa esse ângulo. Então, fazendo o arco tangente, este ângulo alfa vale 53,13 graus. Certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma de forças na direção X. Então, somatório das forças na direção X. Eu tenho TAC cosseno de 53,13 graus, mais essa força aqui de 20.000 newtons, que forma um ângulo de 12 graus com a horizontal, então é 20.000 cosseno de 12 graus. E temos essa força aqui de 45.000, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, só que a projeção na direção X é negativa.
Então, eu tenho menos 45.000 cosseno de 30. Como a força resultante tem que ser zero na direção x, essa soma é igual a zero. E aí, eu obtenho, né, resolvo essa equação para a tensão no cabo AC e obtenho que a tensão nesse cabo é 32.347 newtons. Então, esse é o módulo da força procurada. E a direção? A direção é o ângulo alfa que eu já calculei, eu não preciso recalcular. A direção é 53,13 em relação ao eixo X, abaixo, né, da horizontal. Bom, ainda falta a gente fazer o mesmo tipo de análise para 3 dimensões. Para não ficar muito comprido, muito maçante, eu vou separar essa aula em duas. Então, essa parte termina aqui e no próximo vídeo eu volto então para nós relembrarmos como expressar um vetor em 3 dimensões. E aí a gente vai aprender uma coisa nova, que é expressar o vetor em termos de seu módulo e uma direção desconhecida, tá? Que aí então a gente vai precisar montar o vetor que define a direção e montar o vetor força. Tá bom, pessoal? Então façam uma pausa, tomem uma água e voltem para a segunda metade da nossa aula. Até mais!